Todos temos uma vida, mas uma vida com Cristo é uma vida guiada pela graça, ela é sustentada pela fé e transformada no amor de Deus. Sejam bem-vindos, graça e paz da sua irmã em Cristo, Eli Vieira. Que alegria ter você por aqui. O programa Vida com Cristo é um programa onde vamos aprender que caminhar com Ele transforma a nossa maneira de viver. Uma vida com Cristo não significa ausência de problemas, dificuldades, mas é a certeza de nunca caminharmos só. Como você pode estar bem? Como os pais estarão bem se os filhos estão cativos? Se estão presos nos vícios, com vidas na prostituição? Talvez o seu filho está trancado no quarto, acessando sites que têm mexido com o emocional dele, com o pensamento, ele está estranho, já não é mais o mesmo, a sua filha. O diabo querendo arrastar para um mundo de perdição. E nós não tivemos filhos para serem destruídos no pecado, para povoar o inferno. A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor. E se você lutar, eles serão bênção. Eles serão cheios do Espírito. E nós não vamos perder os nossos filhos para o diabo. Então continue a lutar. Muitas são as crises que vamos enfrentar. E sempre no ambiente familiar serão as mais dolorosas. E a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela nos mostra que muitas famílias viveram crises e até tragédias familiares. Personagens bíblicos que viveram tragédias familiares. A gente começa citando alguns, dizendo de Adão e Eva. Viveram uma tragédia, um homicídio dentro da sua família. Seu próprio filho, Caim, matou o irmão Abel. Que coisa mais terrível para pais viverem. O ataque do diabo, desde o princípio, contra a família. José do Egito. Ele era amado pelo seu pai porque ele era um filho obediente, um filho amoroso, respeitoso. Mas ele enfrentou a ira dos próprios irmãos. A inveja dos próprios irmãos de sangue dentro da sua casa. Foi pelos próprios irmãos que ele foi traído, vendido. O ataque do inimigo contra as famílias. Usando situações e pessoas que dão lugar ao inimigo para trazerem crises, separações, tragédias dentro do ambiente familiar. Jacó. Na família de Jacó é uma sucessão de situações onde o engano levou ao afastamento, situações dolorosas. Jacó enganou o próprio pai dele, Isaque. A sua própria mãe, Rebeca, ajudou ele a se passar pelo seu irmão Esaú. Algumas famílias vivem uma situação, né? Porque meu pai prefere meu irmão, porque minha mãe prefere a minha irmã. E a gente percebe nessa história familiar de Jacó que Rebeca tinha preferência por ele, já Isaque tinha preferência talvez por Esaú, né? E Jacó engana o pai, daqui a pouco Esaú fica enfurecido com o próprio irmão, e aí acaba tendo uma separação da família, porque o próprio irmão queria matá-lo, porque ele também o enganou. Aí Jacó precisa fugir, ficar longe da família. Isso lhe custa muitos anos, né? Um irmão contra o outro não se falavam, sob uma ameaça de morte. É isso que o pecado faz, né? A mentira e o engano dentro da nossa casa, da nossa família.
Quando Jacó, né, tá no livro de Gênesis, a história dele, da sua família, passa anos longe de casa, que ele volta, né? A mãe dele já tinha morrido, Rebeca já era falecida, então assim, são situações que às vezes não vai ter mais volta em alguns aspectos, que nem, eu creio que ele almejava muito, né, ver sua mãe de novo, abraçá-la, mas os anos se passaram. Mesmo que ele se reconciliou com Esaú, porque o que Deus quer é isso, né, que haja misericórdia, perdão, reconciliação, algumas consequências dos nossos atos e escolhas não terão mais volta. E Jacó, mesmo tendo sido abençoado, Jacó é aquele que, né, lutou com Deus lá no Val de Jaboque, ele venceu a luta, saiu mancando, ferido, mas teve o nome dele de Jacó para Israel, aquela história linda que a gente conhece pela Bíblia, mas ele teve perda, sofreu consequências. Lá na casa do seu tio Labão, ele foi enganado, então o enganador foi enganado, né? São situações familiares que acontecem e que trazem consequências dolorosas e talvez irreversíveis. Mas graças a Deus que contamos com a misericórdia do Senhor. Teve também um sacerdote, o nome dele era Eli. Ele diz a palavra do Senhor que Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e eram filhos desobedientes. Provavelmente não só ao pai deles, mas principalmente ao Senhor, a Deus. Eles tinham uma fama ruim perante o povo de Israel. A fama deles era má. E ele era um sacerdote, juiz sobre Israel, mas a Bíblia mostra que ele não tomou nenhuma atitude. Ele não disciplinou os filhos, talvez ele não orientou, não os repreendeu, e foi uma tragédia muito grande na vida da família de Eli também, pelo afastamento de Deus, pela desobediência, pelo pecado. Os filhos eram filhos que a Bíblia vai dizer que não conheciam a Deus, né? Eram sacerdotes que pecavam, que desobedeciam. E eles foram para uma guerra e eles desonraram a Deus, levando a arca do Senhor para o meio da batalha, mas do que adianta a arca sem presença? Do que adianta servir a Deus sem obediência? Você está na igreja ou está no seu lar, na sua família, vivendo mentiras, enganos. A palavra de Deus vai dizer que os 2 filhos do sacerdote Eli se prostituíam, eram desonestos com as ofertas do Senhor. Então, assim, não vai valer a pena. Aonde o pecado chega, ele destrói, ele gera morte. E talvez você, com as suas atitudes, com as suas escolhas do pecado e do erro, vai gerar isso dentro da sua família, do seu casamento, na vida dos filhos. Porque as consequências, elas vêm, né? Por mais que haja o perdão, que Deus tenha misericórdia, ninguém escapa das consequências. E quando se tem um lar, quando se tem uma família, todos vão ser alcançados pelas consequências. E uma outra coisa que nós estamos vendo na nossa sociedade nos últimos dias é que os filhos já não estão sendo mais disciplinados. Que não está mais havendo um limite, né, dentro do ambiente familiar. Parece que tudo agora pode, é tudo liberado. E é necessário que os nossos filhos sejam orientados, disciplinados, corrigidos. Principalmente, é algo que tem faltado nas famílias e até nas famílias cristãs. O ensinamento da palavra de Deus, não é verdade? Você sentar um momento do dia, um devocional com os filhos, com a esposa, né, o esposo ali, você orientar pela palavra de Deus, você falar sobre Jesus. Quanto tempo faz que você não fala de Jesus na tua casa? Quanto tempo faz que você não se senta à mesa? Porque mesa é sinal de comunhão, né? Jesus tinha esse hábito de estar à mesa com os discípulos e trazendo aquela comunhão e sempre falando da palavra, né, de Deus, do Pai. Quanto tempo faz que você não se senta numa hora da refeição e você ora com seu filho e agradece a Deus? Quanto tempo faz que você não é exemplo dentro da tua casa no momento de leitura da palavra? Quando foi a última vez que seus filhos viram você entrar no teu quarto, fechar a porta e orar ao Senhor?
né? Então, assim, é necessário que tenha a presença da palavra de Deus, louvores dentro do teu lar. Quando você for orientar o teu filho, dar conselhos, se você usar a palavra de Deus, não vai ter como ele não aceitar ou entender, porque não tem como rejeitar a palavra de Deus. Ou, ainda que não aceite, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, né? Então toda a família vai enfrentar luta, problema, dificuldade. Olha, financeira é uma área que abala as famílias, emocional. De todo lado familiar a gente vai enfrentar uma diversidade. E algumas coisas são normais do dia a dia, ficar desempregado, né, ficar doente, acontece com todo mundo. Mas alguns problemas são causados por nós mesmos. Sempre há um responsável, às vezes, de situações difíceis dentro do lar e da família. E você precisa estar se avaliando. Quem é você? Como nós falamos antes. Quem é você dentro do teu lar? O que você tem gerado na tua família, na tua esposa, no teu esposo, nos teus filhos, nos teus pais, entendeu? A palavra do Senhor, ela tem que ser a base. Ela precisa estar constante sobre a nossa vida. Ela precisa ser a luz para o nosso caminho, a lâmpada para os nossos pés. Então, o que Neemias fez, animando o povo ali a lutar, a trabalhar pela família, pelas suas casas, é o que você precisa fazer. É o que Deus quer de nós. Irmã, irmã Eli, você não sabe como é minha família, você não conhece meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais. Sua família não é perfeita porque você não é perfeito. Talvez você olhe ao redor e parece que a família de todo mundo é melhor do que a sua. Mas a verdade é que por mais difícil que seja a nossa família, sua família, é a nossa família, é a família que Deus escolheu para nos presentear. Por isso cuide dela, zele, ore pela família. Então eu quero dizer para você nessa programação, né, neste canal Uma Vida com Cristo, que nós precisamos lutar, precisamos renunciar, precisamos priorizar a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Quanto tempo faz que você não faz um culto a Deus aí na sua casa? Sabe, chama os seus filhos. Marca aí um momento para poder louvar a Deus juntos. Pegue na mão do seu esposo, da sua esposa, olha, esse problema, essa dificuldade do trabalho, você está sendo tentado, sabe? Alguém está no teu caminho querendo te tirar do foco, sabe? O inimigo vai lutar, os seus desejos, as suas fraquezas para você desrespeitar sua esposa, o seu esposo. E você vai lutar, porque é uma luta diária. Não é fácil, é difícil. Mas você tem que sempre pensar que a sua família está em jogo. Quantas famílias destruídas, desestruturadas, separadas. Quantos filhos em seções, porque estão traumatizados pela separação, pelo divórcio dos pais. Famílias que eram para estar abençoadas, prósperas. Em nome do Senhor Jesus, peça ajuda ao Espírito de Deus. Ele te ajuda nas tuas fraquezas, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas vão estar atreladas à nossa obediência também. Aquilo que nós honramos ao Senhor. Talvez algumas bênçãos ainda não estão sobre a tua vida, a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, porque tem gerado situações de desobediência que não honram ao Senhor. Talvez, né, o que nós assistimos, aquilo que é acompanhado na internet, visto diariamente,
são altares que vamos construindo, mas não são altares que glorificam a Deus. Então, nessa peleja, nessa batalha aí que não é fácil, o Senhor, Ele tem livramento, o Senhor tem restauração, tem libertação, tem salvação. Neemias focou no que era mais importante dentro de Jerusalém. O que é mais importante dentro de uma cidade, de um estado, de um país? Pessoas. Deus usou Neemias para restaurar os muros, a cidade. Mas a maior obra do Senhor é restaurar vidas, restaurar lares e famílias. Tem aquela passagem que fala sobre Zaqueu, aquele homem baixinho que a Bíblia diz que ele tinha pequena estatura, que ele sobe ali na figueira quando Jesus está passando. Ele era um cobrador de impostos, era um pecador, assim como eu e você, mas Jesus entrou na casa dele, né? E ele, Zaqueu, foi alcançado pela misericórdia do Senhor, porque ele se arrependeu, né? Ele reconheceu os seus erros, suas práticas. E o Senhor Jesus falou para ele: Zaqueu, hoje chegou salvação a esta casa. Que coisa linda! Eu vou abrir aqui a palavra do Senhor no livro de Lucas, se você quiser acompanhar, e é muito lindo isso. Lucas no seu capítulo, Lucas 19, que é onde está, né, a passagem de Zaqueu, que nos mostra Jesus entrando na casa de um homem cobrador de impostos, pecador, e recebendo a palavra de salvação. E eu vou ler aqui com você Lucas 19, eu vou ler do verso 4 em diante, mas aconselho você a meditar em todo o texto, né, para compreender a palavra. E correndo adiante subiu numa figueira para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. Que lindo, irmãos. Aí a palavra do Senhor vai dizer: e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicar. Então assim, Zaqueu recebeu Jesus com alegria dentro do seu lar. E lar é lugar de intimidade, comunhão, na verdade. Sua casa é um ambiente precioso, separado. E Zaqueu recebeu Jesus e com aquela alegria, ele também se arrependeu. Você viu aqui que nós falamos? Ele reconheceu as suas práticas erradas. E no 9, olha a palavra de Jesus. E disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que coisa linda. Você crê que hoje, através da palavra de Deus, no canal Uma Vida com Cristo, chegou salvação à tua casa? Chegou salvação à tua família, aos teus filhos? Lute. Lute como aquele povo ali em Jerusalém lutou pelas suas famílias. Você quer motivo maior do que esse? Lutar pelos teus? Então eu quero convidar a você a fazer uma oração. Você tem um lar, não tem? Você tem uma família? E nós vamos orar. Você vai orar. E no final da mensagem, você vai deixar aqui nos comentários o teu nome, o nome da tua família, o nome dos teus filhos. Se você quer oração em favor do teu casamento,
Talvez o seu problema familiar é que tem alguém enfermo, uma doença incurável, é uma dificuldade financeira, ou também você percebe que há uma obra maligna, porque o mundo espiritual, ele existe, né? Ele é real. Aí você percebe que é uma situação espiritual. Nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Também pode ser a causa do pecado, né? O pecado tem trazido uma situação dentro do teu lar, do teu casamento. Então nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que Deus nos alcance a nossa casa, toda a nossa família em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai querido, Deus de amor, obrigado pela ministração da tua palavra, obrigada, Senhor, por cada vida que nos acompanhou, por essa pessoa que o seu lar, a sua família está sofrendo um ataque do inimigo, por este casamento, pela vida dos filhos, a área financeira, emocional, espiritual, Senhor, desta família. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós oramos para que o Senhor entre nesta casa, assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. E houve transformação, e houve libertação, houve arrependimento de pecado, e houve mudança de vida. E teve salvação, Senhor. Eu oro em nome de Jesus para que essas famílias sejam abençoadas. Para que aonde o canal Uma Vida com Cristo chegar, famílias sejam restauradas, vidas sejam alcançadas. Em nome do Senhor Jesus, todo o mal, tudo o que está sendo arquitetado contra esta família, Senhor, lança por terra. Desfaz todo o impedimento, Senhor, que tem levantado-se contra esta casa, contra os filhos, contra o esposo, a esposa, contra os pais, os avós, os tios. Talvez esta pessoa está com um problema familiar em outro estado, em outro país, meu Deus. Ela não pode alcançar presencialmente, mas a nossa oração pode alcançar essa situação do outro lado do continente, Senhor. Porque o Senhor é o dono de tudo. Em nome de Jesus nós oramos, porque o Senhor tem todo o poder e quando o Senhor quer operar, ninguém pode impedir. Mas se esta família está desestruturada, até destruída por causa de uma prática do pecado, por causa de algo que foi feito e ocasionou toda essa destruição, eu oro em nome do Senhor Jesus, para que haja o arrependimento, para que haja o abandono do erro, do engano, do pecado, para que a tua paz, aquela que excede todo entendimento, alcance esta família. Em nome do Senhor Jesus, também quero orar, Senhor, por pessoas que estão afastadas, famílias que um dia te serviram e agora não estão mais na tua presença, casais que um dia te louvaram, pregaram a palavra e agora estão, desfalecidos na sua força espiritual. Senhor, eu também oro por aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, alcança lares, alcança vidas e famílias, porque a tua maior obra, Senhor, é nas vidas. E o Senhor é o Deus da família. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e te agradecemos. Diga amém. Agora eu quero fazer um apelo. E é um apelo que só depende da sua escolha e da sua decisão. Você que ouviu a palavra de Deus, você talvez ainda não confessou o Senhor Jesus como teu Salvador. Você sabia que tem um livro da vida onde o teu nome vai ser inscrito? E você precisa confessar o Senhor. Então, você também que se afastou, você fez como filho pródigo, saiu da casa do pai, da presença do pai, e hoje você quer fazer uma nova aliança, você quer ser renovado, reconciliado com Deus através do Senhor Jesus, ter uma vida com Cristo. Faça uma oração onde quer que você esteja. Fale com Ele. Diga, Senhor, eu quero confessar os meus pecados, eu quero abandonar os meus maus caminhos, escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ser um salvo, eu quero que a minha família seja alcançada. Fale você que se afastou. Senhor, eu me perdi, eu desisti, mas agora eu quero reconciliar. Me dá força, Senhor, para continuar.
Fale com Ele. Peça força para ser fiel até o fim. Convide Jesus para a tua vida, para a tua casa. Receba Ele alegremente. Em nome do Senhor Jesus. Coloque o seu nome na oração, o nome da sua família. Você também pode deixar o seu nome e dizer se você está recebendo o Senhor Jesus pela primeira vez como teu Salvador, ou se você está se reconciliando. Procure uma igreja bíblica, uma igreja mais próximo da tua casa, mas principalmente mais próxima da palavra de Deus para você congregar, para você se batizar, para você participar da ceia do Senhor, para você fazer parte do corpo de Cristo. A igreja mais próxima da palavra, a que fale de Cristo, a que pregue o verdadeiro evangelho. Que Deus abençoe a cada um. Continue se inscrevendo, continue compartilhando o nosso canal, porque o nosso propósito é falar da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos continuar orando pela sua vida. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que Jesus possa entrar no teu lar e fazer morada. Não receba o Senhor somente como uma visita, porque uma visita você a recebe, passa uns dias, meses, ou até alguns anos e depois ela pode ir embora. Mas convide Ele para morar. Convide Ele para permanecer na tua vida, na tua casa e na tua família. Essa foi mais uma programação onde falamos da palavra de Deus. Todos temos uma vida, mas uma vida com Cristo é uma vida guiada pela graça, sustentada pela fé e transformada no amor de Deus. Gálatas 2:20 vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família.